Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos
e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Você pode se sentar, encontre o seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Vai encontrando o seu lugar e cantando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor falou em parábolas e pediu-nos que quem tiver ouvido, que ouça, que entenda. E nessas parábolas que Nosso Senhor nos contou hoje, é como aquela brincadeira de criança, que acho que todos vocês já fizeram, e responderão agora como se fosse uma só voz. O que é que cai de pé e corre deitado? O que é que não deixa entrar? O que é que não deixa sair? O que é que não deixa continuar? O que é que não deixa terminar? Ninguém sabe? O que é que não deixa entrar? O joio do medo. O que é que não deixa sair? O joio do infantilismo. O que é que não deixa continuar? O joio do mimetismo. O que é que não deixa terminar? O joio do ressentimento. A parábola do joio fala-nos daquilo que impede que a gente tenha um relacionamento maduro com Jesus Cristo. O que é que não deixa nos entrar nesse relacionamento? O medo de Jesus Cristo. O medo que Jesus Cristo vai nos tirar alguma coisa. Tem muita gente que prega por aí que se a gente se aproxima de Jesus Cristo, se a gente entra numa relação de amizade sincera com Jesus Cristo, Ele vai nos tirar todas as coisas boas da vida. Ele vai nos tirar a alegria de viver. E Jesus Cristo começou ainda antes de entrar no corpo de sua mãe com essa exortação através do anjo Gabriel. Deus pediu que Maria tivesse a coragem de abrir a sua vida para Deus. E o anjo disse: não tenhais medo, Maria. Aqueles pescadores da Galileia, quando estavam no alto mar,
remando e veio uma tempestade, mas Jesus estava na barca, presente. Eles ficaram apavorados. E Jesus, quando acordou, chamado por eles, lhes disse: não tenhais medo. O nosso querido e saudoso Beato João Paulo II, na sua primeira missa como Papa, ele gritava para o mundo: não tenhais medo, escancarai as portas para Cristo que quer entrar. Jovens, não tenhais medo de serem amigos de Cristo, porque Ele não tira nada e nos dá tudo. Não tenhais medo de se entregarem à vontade de Deus, porque Deus só quer uma coisa na vida: quer o nosso bem. Não tenhais medo de cumprir a vontade de Deus. Não tenhais medo de viver os mandamentos de Deus. Não tenhais medo da igreja, que é a nossa mãe. A nossa juventude brasileira tem que ser uma juventude corajosa e não medrosa. Não tenhais medo. O tempo da colheita é o PHN. Quando disseram: queremos que arranquemos o joio, Jesus falou: não, espere o tempo da colheita. E esses dias é o tempo da colheita. Jesus está pedindo que vocês arranquem o joio do medo, queimem o jogo do medo, para que colham o trigo da verdadeira amizade com Cristo. Não tenhais medo. O que é que não deixa sair? O que é que não nos deixa sair dos nossos vícios, dos nossos pecados, dos nossos defeitos? O nosso infantilismo. A gente não quer crescer. A gente não quer viver aquilo que faz parte do processo do crescimento da amizade com Cristo. Faz parte do processo do crescimento da graça recebida no batismo, na primeira Eucaristia, na Crisma. É o nosso infantilismo. Nós não queremos crescer. A gente só quer receber, que é próprio das crianças. Na infância, a gente recebe. Mas quando a gente começa a adolescência, quando a gente começa a nossa juventude, quando a gente entra na vida adulta, a lei mudou. São Paulo um dia disse: Jesus pregou: há mais alegria em dar do que receber. E se nós vamos nos evangelhos, nós não encontramos em nenhum momento essa frase de Cristo, mas não precisava falar, porque Jesus viveu. Ele veio para fazer crescer em nós a graça de Deus, fazer crescer em nós a fé, a esperança e a caridade, como bem nos pregaram hoje de manhã. A fé nos leva a ter certeza das coisas que não se veem ainda, para que a gente seja impulsionados por esse amor que jamais acaba. Então, não podemos deixar de crescer na fé, na esperança e na caridade. Mas a gente tem que adotar a lei própria da juventude e da nossa idade adulta, que é a lei da doação. O amor nunca acaba num coração que nunca diz não. Nunca diz não a Deus. Nunca diz não ao próximo, nunca diz não à família, porque a lei do amor é a lei do sim. Maria, a nossa mestra, sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. E Maria fez crescer Deus no seu corpo. E depois
durante 30 anos, Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus, diante dos homens, porque Maria foi um exemplo para ele e para todos nós. A vida só é jovem quando é uma vida de doação. A gente começa a envelhecer, ou a gente ficamos parados na nossa infância, quando nós não sabemos dizer sim. Sim a Deus, sim ao próximo, sim à igreja, sim a esse mundo que está cheio de joio. O que é que não deixa a gente continuar? Vocês vieram aqui esses dias e começaram ou recomeçaram uma caminhada nova. Mas se vocês não cortarem pela raiz o joio do mimetismo, vocês não terminarão aquilo que o Espírito Santo começou a fazer aqui nesses dias. E o mimetismo é esse joio. Todo mundo faz, eu vou fazer igual. Todo mundo namora assim, eu não vou ser diferente, eu vou namorar assim. Todo mundo, né, vai por esse caminho, né, do mais ou menos, o caminho do errado, né? E se eu for no sentido contrário, eu vou ficar sozinho. Isso é um mimetismo e nos falta autenticidade. Para cortar o joio do mimetismo, para a gente não ser um a mais na massa, mas a gente ter a nossa identidade jovem, em idade jovem espírito, nós temos que ser autênticos. Um dia, Jesus se encontrou com uma pessoa que causava medo na cidade onde ela vivia. Uma pessoa que, por não ser autêntica, ela se debatia, né, contra as pedras, né, o endemoniado da cidade de Gerasa. E Jesus perguntou o nome dele: como você se chama? Ele respondeu: Legião. Ele não era um, ele era muitos. E que pena quando um jovem, uma jovem, não sabe ser autêntica, não sabe ser ela mesma, não sabe ser ele mesmo. É os outros. É o que os outros querem que ele seja. É o que a má mídia quer que as pessoas assumam como fosse uma realidade. Quer o que todos fazem no final de semana. Imagina, né, se eu não vou, né, à discoteca, se eu não vou a rodinha da bebida, da cerveja, se eu não vou experimentar o que todos experimentam nessa rodinha de pessoas que são legião e que não são autênticas, o dia que nós cultivarmos voluntariamente o mimetismo, esse dia nós mudamos de nome. Não somos mais a nossa identidade de filhos de Deus, passamos a ser legião, passamos a ser o que todo mundo quer que a gente seja, né? O que é que não deixa terminar? O que é que não deixa a gente ser pessoas maduras na fé, na esperança e na caridade? O ressentimento. Enquanto a gente não colocar no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo, que são sentimentos, como acabamos de cantar no Salmo, de clemência, de misericórdia, de perdão. O mundo está precisando de pessoas
que terminam essa obra maravilhosa que Jesus Cristo veio fazer na terra, unir-nos no amor, esse amor que nunca acaba. E ele começa a acabar quando a gente deixa que o joio do ressentimento cresça em nós e não o trigo do perdão, o trigo da compaixão, o trigo da misericórdia. Se a gente não corta esse trigo do ressentimento, nós não podemos rezar o Pai Nosso. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem é que eu não perdoei ainda na minha vida? De quem eu levo rancor e ressentimento dentro do meu coração? Com quem eu não sou clemente, compassivo? É preciso terminar essa obra da salvação, essa obra da redenção, que nos faz ser pessoas com o coração livre. Um grande santo da história da igreja, São Vicente de Paulo. Os vicentinos têm nele um exemplo de dedicação aos pobres. Os sacerdotes, temos nele um exemplo de quem cuidou dos padres. Mas no leito da morte, São Vicente de Paulo surpreendeu todo mundo. Estavam lá ao lado dele aqueles que o haviam seguido pelo seu amor aos pobres, pelo seu amor aos padres, pela sua dedicação, né, à igreja, né? E estavam ajudando ele a morrer, né? E diziam: o senhor crê em Deus Pai? Ele dizia: creio. O senhor ama Jesus Cristo? Ele falava: amo. O senhor vive nesse momento final da sua vida uma grande intimidade com o Espírito Santo? Vive. O senhor perdoa todos aqueles que te ofenderam? Ele falou: não. Eles ficaram assustados. Puxa, ele vai morrer com ressentimento no coração. O senhor não vai perdoar ninguém? Ele falou: não, não perdoo ninguém, porque eu nunca me senti ofendido. E às vezes nós não deixamos o Espírito Santo atuar na nossa alma, porque a gente é uma pessoa muito melindrada, muito sensível. Qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos deixa magoados, ressentidos. E a gente fala: se o outro não pedir perdão, não serei eu que perdoarei. Aí Deus não termina a sua obra em nós, a obra da redenção, porque a gente não cortou ainda pela raiz o joio do ressentimento. O amor jamais acaba num coração corajoso, que sabe dizer sim a Deus. O amor nunca acaba num coração, né, que quer crescer, que quer amadurecer, que não quer ser mais aquele coração egoísta que só está para receber e não para dar. O amor nunca acaba num coração autêntico, que vive o que sabe que Deus quer que ele viva e não que os outros querem. O amor floresce num coração misericordioso. Por isso nosso Senhor completou a parábola do joio e do trigo com a parábola do grão de mostarda e com a parábola do fermento. Deus depositou no coração de cada um de vocês, nesses dias, o grão de mostarda, que vai ser irrigado pelas águas vivas que o Espírito Santo coloca sobre vocês. O coração de vocês tem um fermento poderoso que pode mudar o mundo, o fermento da caridade, o fermento do amor. Recentemente,
ouvi uma palestra, né, onde se dizia que as 4 necessidades mais urgentes do mundo: acabar com a fome, acabar com as doenças, acabar com a violência, e a 4ª necessidade, acabar com o abandono. E o palestrante dizia: fome, doença, violência, medidas políticas, medidas econômicas, medidas sociais podem acabar com essas urgências. Mas o abandono, só o amor. E principalmente o amor familiar. E cada um de vocês, nas suas famílias, tem que ser o fermento da caridade. Porque é desde a família que vai se fermentar essa sociedade que ainda tem muito joio para ser cortado. Então, que no final, celebrando a Eucaristia, nesse momento de graça, nesse momento em que Jesus mais uma vez repete aquele gesto: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês são os amigos de Cristo aqui na terra. Nesse momento ele pede para vocês que saibam viver essa brincadeira. O que é o que é? O que é o que é uma pessoa realmente corajosa, que não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. É uma pessoa que muda o mundo. O que é uma pessoa que vai amadurecendo à base da doação? É uma pessoa que comove a Deus. Jesus ficava comovido quando via uma pessoa que lhe dizia: sim, eu te seguirei onde quer que tu queiras, sem condições. O que é uma pessoa que continua os bons propósitos e deixa crescer as boas disposições que lhe foram colocadas pelo Espírito Santo nos dias como esses aqui no PHN? É uma pessoa que é autêntica, que não se mistura com a massa. E principalmente, como Deus termina os seus projetos, como Deus completa as suas obras, quando encontra corações misericordiosos, quando encontra pessoas que levam no seu coração um amor limpo, um amor purificado, e que sabe dizer para si próprio e para os outros: eu te compreendo, eu te perdoo, eu confio em você. Vamos em frente, que a gente vai realmente dar uma grande alegria ao coração de Deus. Assim seja. CançãoNovaPlay.com. Assine já!